Candidato, eu não posso deixar de começar essa sabatina perguntando ao senhor sobre aquele que é o assunto que domina hoje a preocupação da população, a questão da segurança pública. Que planos o senhor tem para a segurança pública e, especificamente, como é que seria o combate do governo do Estado numa eventual gestão sua contra o crime organizado? Bom, o combate ao crime organizado hoje é a principal pauta do Partido Missão e seria uma das minhas principais bandeiras aí na candidatura ao governo do Estado, né? Primeiro, acredito que nunca houve tanta sensação de insegurança no Estado de São Paulo e no Brasil como agora. Recentemente, eu aprovei um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que já foi sancionado, já é lei hoje, de aumento de pena de furto, roubo e receptação. Então, o meu compromisso com a pauta e minha capacidade de entrega de resultado na pauta, eu comprovo com o meu próprio trabalho aqui dentro da Câmara. Ontem mesmo aprovei a urgência de um projeto que interrompe a prescrição no caso de fuga de condenado, né, que é uma coisa impensável, parece uma obviedade, né? Se uma pessoa foge, o Estado deveria ter o direito de encontrá-la e puni-la a qualquer tempo. Hoje não. Hoje um presidiário sai da cadeia e se ele escapa por tempo suficiente, dependendo do crime que cometeu, evidentemente, o Estado perde o poder de puni-lo, ou seja, ele fica solto para sempre e mesmo se ele se apresentar, falar, olha, fui eu que fugi da cadeia, cometi aquele crime, como o crime prescreveu, ele não pode mais ser punido. Em relação ao governo do Estado de São Paulo, eu acho, primeiro, que é preciso fazer uma integração de câmeras com inteligência artificial por todo o Estado. Porque hoje nós temos lista em que as câmeras reconhecem placas de carros e de motos que são frias, ou que foram roubados, ou que foram furtados, mas isso não é o suficiente para combater o principal crime, né, que nos atinge hoje no Estado de São Paulo, que é o roubo. Né? A gente precisa ter a identificação do rosto do sujeito. A experiência que nós temos na cidade de São Paulo com o Smart Sampa e que outras cidades também adotaram ali, que é o caso de São Caetano, o caso de Indaiatuba, foi muito bem sucedida, né, do uso da inteligência artificial para fazer o reconhecimento facial, e eu acredito também que deva haver uma integração do sistema de segurança, da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo com o sistema Cortex, também do Ministério da Justiça, para que todas as lideranças do crime organizado que já estejam com mandado de prisão expedido não consigam mais nem entrar e nem sair do Estado de São Paulo. Porque, como a gente tem algumas cidades que possuem esse sistema e outras que não possuem, os criminosos, basicamente, eles saem das cidades que possuem, para não serem pegos, para não serem presos, e vão para as que não possuem. Se a gente tiver isso em todo o Estado, eles vão ser obrigados a sair do Estado, os foragidos dificilmente vão conseguir permanecer no Estado nessa situação. Um outro ponto que eu acho importante também é ter a colaboração dos municípios. E eu acho que a gente poderia, na parte de distribuição discricionária do ICMS, enviar mais recursos para cidades que tiverem os melhores, a melhor melhoria nos indicadores, né? Então, os municípios, a gente sabe hoje, já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Congresso Nacional, que existe também a competência dos municípios em relação à segurança por meio das guardas municipais, que são polícias na realidade, polícias municipais, e fazer uma premiação, né, e um incentivo para que as cidades que trouxerem os melhores indicadores, aquelas que tiverem o maior aumento naquele indicador, então, se a cidade está numa situação de calamidade, tem uma melhora, ela recebe um reforço para fazer um investimento em segurança pública. Se a segurança pública daquela cidade já é boa, a gente não vai premiá-la por já estar numa boa situação, mas se ela melhorar ainda mais a situação daquela cidade por meio do repasse discricionário do ICMS, porque, e eu vejo isso aqui principalmente da perspectiva federal, mas que se reflete também no Estado, a gente tem uma espécie de incentivo perverso, porque muitas vezes a distribuição de verbas ela se dá para as cidades, para os estados que têm os piores indicadores, sob a justificativa de que se está pior, precisa de mais dinheiro. Qual que é a consequência histórica que a gente tem há mais de 80 anos, essa, entre aspas, combate às desigualdades regionais? Os estados pobres, continuaram com péssimos indicadores, e a gente criou um incentivo perverso de quanto pior for o gestor, mais recurso ele recebe. Então, eu adicionaria aí um último ponto, da gente impedir completamente que aconteça no Estado de São Paulo o que aconteceu no Rio de Janeiro, que haja domínio de territórios. Se eu fosse governador do Estado na época da Operação Verão, da Operação Escudo, eu não teria terminado essas operações tão cedo
quanto o governador Tarcísio, na minha avaliação, ele recuou por medo de apanhar da imprensa, por medo de apanhar de partidos de esquerda. Eu não teria esse receio de levar as operações às suas últimas consequências, porque o PCC, durante a gestão Tarcísio, ele teve uma oportunidade, o governador Tarcísio teve uma oportunidade porque o PCC entrou em racha. Pela primeira vez, diferentes facções dentro da própria facção criminosa começaram a literalmente se matar. E aí abriu margem para que a nossa tropa de elite da Polícia Militar, que é a Rota, atuasse, né, retomando territórios, exterminando lideranças do crime organizado, e infelizmente isso não foi levado à frente até o final pelo receio do governador. E outro ponto, o governador Tarcísio prometeu estruturação, né, das polícias, né, não regulamentou a lei orgânica das polícias que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional, que moderniza o sistema, que facilita principalmente a investigação, e a gente sabe que o número de resolução de crimes é muito baixo no estado de São Paulo e no Brasil de maneira geral. Não deu o reajuste salarial que prometeu. Polícia de São Paulo, o estado de São Paulo paga o salário de polícias militares de outros estados por causa do nosso pacto federativo, mas a nossa própria polícia tem uma remuneração muito baixa comparada com outras, ao mesmo tempo os equipamentos. A gente precisa de drones para a polícia científica, a gente precisa de cromatógrafos, que é o equipamento que identifica as substâncias químicas da droga, para passar para o rol de drogas da Anvisa e evitar que apreensões de droga não sejam consideradas tráfico, porque aquela substância não está no rol da Anvisa. Existem várias medidas que a gente pode tomar para melhorar a segurança pública do Estado de São Paulo, que tendo, na minha avaliação, a melhor polícia militar, a melhor polícia científica, a melhor polícia penal, a melhor polícia civil, um dos melhores ministérios públicos, teria a capacidade de ter uma segurança muito melhor e muito superior a outros estados. E, infelizmente, mesmo que a gente viva uma situação de insegurança no Brasil todo, no estado de São Paulo ele poderia estar melhor em relação a outros. Agora, deputado, tem um outro problema muito grave e o estado de São Paulo está no topo dessa lista, que é a violência contra a mulher. Eu me lembro que há 4 anos nós fizemos sabatina com os pré-candidatos, Sabino também estava comigo naquela oportunidade, aos pré-candidatos do governo de São Paulo. Eu tive a oportunidade, inclusive, de representar a Band News TV e fazer pergunta aos candidatos no debate aqui na Band. Muito foi prometido, na prática, pouquíssimo foi feito. O estado de São Paulo continua liderando, aí quando a gente fala principalmente em números de feminicídio, são poucas delegacias da mulher, poucas principalmente que são 24 horas. Quais as suas propostas nesse sentido? Você está correta, né? Quando a gente vê a propaganda do governo do estado em relação a números de segurança pública, eles anunciam todos menos o de feminicídio, que é justamente naquele em que você teve a piora nos indicadores e não só na sensação, né? A gente vê cada vez mais notícias de feminicídio acontecendo, não só de feminicídio. Eu me lembro de um caso muito, eu vou dizer emblemático para não falar uma palavra que o horário não permite, mas do sujeito que cometeu a atrocidade, né, de atropelar a mulher, depois amarrá-la no carro e sair arrastando ela no asfalto. É uma cena bastante chocante. Na minha avaliação, e me permita fugir um pouquinho da discussão do governo do estado nesse sentido, nós precisaríamos até de uma nova Constituição para que fosse permitido que esse sujeito ou ficasse preso para o resto da vida ou fosse condenado à morte. Para mim, ou uma ou outra dessa pena seria dada por uma pessoa que a prisão, né, temporária, né, ela parte de um pressuposto de que aquele sujeito é capaz de se recuperar e voltar para o convívio social. Um homem que faz uma coisa dessas não é capaz de se recuperar, não está em condições de conviver na sociedade, né? A pena tem a função de punir, tem a função de afastar da sociedade e tem a função, para aqueles que possuem capacidade para isso, de ressocializar. Nesse caso, na minha avaliação, não há ressocialização. Mas, vindo aqui para o governo do estado, eu acredito que existem iniciativas de municípios que podem ser replicadas. Inclusive, aliás, eu lia o livro que vocês fizeram do Band Cidades, né, com a análise de indicadores e com a premiação que é promovida por vocês, e um dos aspectos interessantes que alguns municípios adotam uma das funções das guardas municipais já é fazer a patrulha Maria da Penha, né? Eu acredito que falta efetivo para fazer essa patrulha, porque o tempo de resposta hoje não é satisfatório. Muitas vezes, quando chega a força policial, já é tarde demais, né? Ou a mulher já morreu, ou já sofreu um crime sexual, ou já foi torturada, né? E a gente quer, mais do que
punir um crime capaz de cometer uma atrocidade dessa, nós queremos impedir que o crime aconteça, ou ao menos, né, interromper a execução o mais rápido possível. E hoje existe, e esse é mais um projeto que eu trabalho aqui dentro da Câmara, existe uma limitação para quantos guardas municipais os municípios podem contratar de acordo com a sua população. E existem, e eu conversava isso com o secretário de Segurança do município de São Caetano. São Caetano, por exemplo, quer contratar mais guardas, tem capacidade financeira e orçamentária para isso, mas não pode por vedação legal. E isso é uma vedação por parte do governo federal. Então, a minha avaliação, existem boas iniciativas nos municípios que podem ser estadualizadas em relação a botão do pânico, em relação a Patrulha Maria da Penha. A regulamentação da lei orgânica das polícias também daria mais flexibilidade para a gente organizar o efetivo da Polícia Civil em relação a delegacias especializadas, como a Delegacia da Mulher, com a fusão de carreiras que foi promovida em lei federal e, infelizmente, não está sendo regulamentada no âmbito estadual. E, ao mesmo tempo, eu acredito que iniciativas como você ter ali o botão de pânico no ônibus, né, num lugar em que você... geralmente as mulheres ficam mais vulneráveis, né, em locais mais... E eu também sou um dos adeptos, né, da teoria das janelas quebradas e digamos assim, um curioso em relação ao estudo da economia do crime de Gary Becker, de entender também que existe um papel de zeladoria dentro da segurança pública, de que o criminoso ele é como um rato, ele gosta de lugar sem iluminação, sujo e vazio. Então, o máximo que a gente puder dar vida para os locais públicos, o máximo que a gente puder, e entra nesse sentido programas de habitação, programas de zeladoria urbana, programas de iluminação pública, tudo isso é integrado para a gente impedir os crimes especialmente cometidos contra as mulheres, que são aqueles que nós temos os piores indicadores, mas isso melhora a segurança pública de maneira geral. E só para fechar, aproveitando o gancho de segurança pública e de necessidade de projetos aqui no âmbito do Congresso Nacional, o governo do Estado de São Paulo é um dos governos menos atuantes no Congresso Nacional, porque existem várias matérias, né, que são de interesse do Estado, e em relação à segurança pública, por exemplo, que o governo não tem competência, o governo do Estado não tem competência para legislar sobre. Só que os outros governadores frequentemente mobilizam as suas bancadas estaduais para aprovar projetos de seu interesse. São Paulo não. São Paulo existe um vazio de articulação política em Brasília e nós somos a maior bancada, nós somos em 70 deputados. E existem matérias de interesse do Estado que, da mesma maneira que eu voto, o PSOL vota, o PT vota e o PL vota, em razão do interesse do Estado. E eu vejo isso em muitas votações orçamentárias. Mas só para puxar um gancho em relação à segurança pública, também existem questões, como, por exemplo, de apoio de estruturação de delegacias especializadas, que passam por legislação federal e a articulação do governo do Estado. E isso não vem do governo Tarcísio, isso já vem dos vários governos tucanos também, é pífia aqui dentro do Congresso Nacional. Deputado, o senhor uma vez disse que política é guerra. O senhor acha mesmo isso? O senhor continua com esse pensamento? Como conciliar esse pensamento com a cadeira de governador? Bom, quem disse isso não fui eu, foi o Winston Churchill, né? Eu estava repetindo a frase dele de que a política é como a guerra, né? Não menos excitante, não menos violenta, mas é uma guerra em que você pode morrer várias vezes. Essa foi mais ou menos a frase, e que de fato é, né? A guerra, a política, ela veio para substituir a guerra, não à toa. Como se chama o período eleitoral? Campanha. Campanha vem de guerra, né? De campanha vem das conquistas de territórios. Então, assim, a natureza da disputa pelo poder, ela é uma natureza que, antes da política, ela era violenta. Não deixou de ser uma guerra, apesar de uma guerra civilizada, a partir do momento da existência da política. E não é nada incompatível com a cadeira de governador você constatar esse fato, que não é uma opinião, é um fato. A disputa pelo poder, ela é e sempre será agressiva, ela é e sempre será e sempre envolverá um debate incisivo, duro. Agora, ser duro e ser incisivo não é falta de capacidade, não é sinônimo de falta de capacidade para dialogar e para construir. Eu sou um dos deputados que mais aprovou relatórios de projetos de lei e projetos de lei do Congresso Nacional. E eu sou o líder de uma bancada de um homem só.
né? O Partido Missão só tem um deputado, eu. E ainda assim eu consegui aprovar mais projetos da base do governo, que tem maioria aqui dentro, do que deputados bolsonaristas, que tem no PL lá os seus 60, 70 deputados, mais alguns quebrados ali de outros partidos, por causa da minha capacidade de construir. Então, na hora de disputar o poder, é evidente que política é guerra. Ele precisa derrotar o seu adversário para você instituir a visão de Estado que você tem, né, dentro da sua cosmovisão, implementar isso no programa de governo. Agora, um outro momento é o momento de governar. E aí o momento de governar é o momento de construir, é o momento de articular. E isso, da minha experiência de 7 anos dentro do Congresso Nacional, eu demonstrei ser capaz de fazer. Opa! Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixa o like. Ajude a Tesoura Nacional nessa missão.